Hoje nós vamos entrar no capítulo 20, que se chama Defesa contra o Mal. Só para a gente, então, antes de entrar no capítulo, vamos nos lembrar do capítulo 19, que era o sopro. Só lembrando um pouquinho que falava sobre uma das formas de terapia com relação ao tratamento que eles fazem ali no plano espiritual, que é ali naquele local, né, no posto de socorro, mas também aqui no mundo encarnado, que é uma técnica que também, até eles citam que Jesus fazia isso. Em algumas passagens, ele se usa dessa potência, né, dessa forma de tratamento através do sopro curativo, como eles falam, mas que é algo que não é tão simples assim. É algo que precisa ser treinado, algo que precisa ser você adquirir as técnicas e praticar elas e cada vez mais crescer naquela técnica e também no preparo da pessoa que está fazendo aquilo. A pessoa que se predispõe a fazer do mesmo jeito que para fazer um passe. A espiritualidade ela supre a necessidade daquele que está recebendo o passe. Mas quanto mais purificado é o passista, quanto mais ele consegue deixar de lado hábitos ruins e na questão do sopro, principalmente a questão do que se fala, né? Do que se usa com relação à boca, mais aquela pessoa vai ter, através dessa santificação do próprio corpo, mais ela vai ter capacidades engrandecidas para poder fazer o que ela precisa, o que ela deseja. E aí o maior vai ser o benefício, muitas vezes, que aquela pessoa que está recebendo esse tratamento pode receber. E ele fala ali no capítulo que ele estimula muito, né, o Vicente, né, o Vicente não, o Alfredo, ele estimula muito que outros aprendam essa técnica e que usem cada vez mais, porque ele mesmo foi muito beneficiado quando chegou ali do umbral, quando ele foi trazido para início do tratamento dele com essa técnica do sopro. Então, só uma repassada aí, não sei se vocês têm alguma dúvida, senão agora a gente já entra na defesa contra o mal. Então, no capítulo anterior também eles decidiram que então eles não iam seguir viagem, que eles iriam ficar para aproveitar o tempo que eles tinham ali junto deles, porque eles primeiro porque ia ser um pouco perigoso por conta do despreparo deles, né, do André Luiz e do Vicente, mas também porque o Aniceto compreendeu e concordou que eles também aprenderiam muito em ficando aquela noite ali junto no posto de socorro. E o capítulo 20, então, que tem o título Defesa contra o Mal, nós vamos ver um pouquinho sobre o como se defender contra o mal. Se a gente for pensar tudo que o Espiritismo nos ensina, a gente vai ver que, na verdade, o maior mal que a gente tem que lidar e se defender é o mal que cada um carrega dentro de nós, cada um dentro do seu próprio ser. Então, esse é o mal principal que nós devemos nos preocupar, porque é isso que nos derruba, é isso que nos coloca em uma série de situações que nos prejudicam, que nos acarretam uma série de consequências ruins, mas não só. Não existe só o mal interno que é o principal. A gente sabe que existe o mal externo que pode também nos prejudicar. As pessoas ainda que vivem nesse mundo que nós vivemos, no estágio que nós vivemos, muitas agem às vezes com uma certa maldade mesmo. Então o capítulo vai falar um pouco sobre isso. Oi, Fabiana, boa noite. Oiê, boa noite. Então vamos lá. Vamos começando aí. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Então eles estavam lá dentro, né, que conversando, eles tiveram aquele início ali dentro do castelo, e como eles iriam ficar, eles iriam fazer o atendimento, eles tiveram que provavelmente sair daquele castelo, desceram as escadarias e voltaram àquela parte lá de fora, né? E viram os muros altos. O André Luiz está descrevendo mais uma vez o tamanho, a imponência da construção
ali no plano onde eles estão. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Então, começa a dar uma ideia para a gente, né? Do, cada um faz, é claro que uma ideia pessoal do que está sendo descrito, mas para mim, eu sempre que eu leio isso daqui, eu imagino esses castelos medievais, essas construções, até porque vocês vão ver que um pouco mais para frente, algumas das palavras que eles usam são justamente palavras que descrevem algumas estruturas desses castelos que a gente vê em fotos, em quebra-cabeça da Europa, os castelos da época medieval da Europa e tudo mais. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentava-se-me as linhas gerais com nitidez. Então, se a gente for depois vendo essas palavras, ó, baluarte, é legal a gente ir entendendo. Olha lá, mas é uma fortaleza inexpugnável, um local absolutamente seguro. Então é realmente, olha, ele fala aqui uma arquitetura militar. Então é como se fosse algo que realmente era extremamente seguro, algo que era difícil de entrar e de sair se uma pessoa quisesse e não tivesse autorização. E impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Então, o que ele está descrevendo muito claramente para a gente aqui nesse capítulo é o quanto que as estruturas da construção desse castelo eram realmente fortes, robustas e de tal maneira que impedisse a entrada de quem quer que fosse, como se fosse com o intuito construído com o intuito de proteger quem estava lá dentro. Via a torre de mensagem, consagrada por certo ao serviço da resistência, o baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente, a torre de vigia, esbelta e alterosa. Então, olha isso que ele está descrevendo. Os fossos de água corrente ao redor do castelo. Então, é exatamente o que a gente vê, né, ou a gente tem de imagem de filmes e de fotos, talvez, aquele castelo com torres, com aquela passagem para chegar ao meio, mas ao redor tudo rodeado por água, que impedia ou dificultava o acesso de quem quer que fosse, para poder fazer a entrada somente por um local. Ô Paloma, boa noite. Então, está muito claro que nesse capítulo ele está deixando minucioso a forma de descrição para a gente entender realmente o quanto que isso não é um desenho qualquer, não é uma arquitetura qualquer. Ela tem uma função, ela tem um objetivo para eles que estão ali dentro. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelho defensivo. Então, ó, se a gente vê aqui, ó, coloca barbacã, barbacã, ó, muro avançado, construindo entre a muralha e o fosso para proteger pontos estratégicos de uma fortificação, um antemuro. Então, olhem isso, né? Como está muito claro que isso é uma estratégia de guerra praticamente. É uma construção realmente para se defender. E ele finaliza aqui esse parágrafo falando justamente isso. Toda a complexidade daquele aparelho defensivo. Então, o capítulo se chama Defesa contra o Mal. Agora, só que o que começa a despertar na gente? É uma curiosidade, né? Poxa vida, mas não é um mundo espiritual? Se todos ali estão desencarnados, se todos ali são espíritos,
será que muro, alguma coisa segura esses espíritos? Será que se eles quisessem, eles não poderiam entrar no castelo? Porque nós não estamos falando da Terra, nós não estamos falando do mundo encarnado. Eu não sei se vocês já conseguem me responder isso de tudo que a gente já foi acompanhando e aprendendo com o livro Nosso Lar e agora com os capítulos anteriores. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, pode abrir o microfone aí e palpitando junto comigo. E ele segue descrevendo. Fala, e as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Então, olha isso. Até canhão tinha nessa muralha. As muralhas com os buraquinhos lá, a ponta do canhão ali para fora. Então, tudo muito parecido com o que a gente já conhece aqui na Terra. Entretanto, vi com emoção no cume da torre de vigia a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Então, apesar de tudo isso que estava surpreendendo o André Luiz, né? Essa descrição de toda essa parafernália de segurança, de armamento, e apesar disso, na ponta da torre, uma bandeira que simboliza a bandeira da paz. Quer dizer, não poderia ser diferente, porque nós estamos falando de espíritos que são de planos já mais elevados, já não são mais espíritos perdidos no umbral, fazendo o auxílio ali, mas então eles, é claro que não apoiam a guerra, não apoiam a violência. Eles não são, não é da mesma maneira que a gente entende aqui na Terra. Mas isso é um contrassenso, ou isso é uma incoerência, tudo que nós estamos lendo. Então, por que tanta coisa? Mas, Marco, Oi. isso tem a ver com quanto mais baixa a frequência, mais próximo da matéria, esses espíritos eles não conseguem atravessar o que seriam esses muros, É exatamente, Léo. o que seriam espíritos de frequências mais baixas, que está mais próximo, né, Sim, da matéria, enfim, tem mais densidade, não sei. exatamente. É isso que a gente já veio aprendendo nos outros capítulos. Quanto mais baixo na zona umbralina, mais materializado é esse espírito. Mais denso, realmente, como você falou, é o perispírito dele. Então, essas barreiras físicas, apesar de não ser física exatamente como a gente pega as coisas aqui na Terra, mas ela tem uma densidade, sim, e essa densidade ela é suficiente para impedir que esses espíritos consigam passar. Então, isso fica claro para a gente, que não são todos os espíritos que têm essa capacidade de atravessar muros, paredes. É claro que a materialidade daqui da Terra, do nosso plano encarnado, mesmo para esses espíritos mais baixos, talvez eles consigam atravessar esse tipo de materialidade. Mas lá, aquilo é uma barreira para eles, sim. Então, mas agora outra coisa que eu fico pensando, e é justamente o que vai esclarecer aqui hoje no capítulo, é por que existe a necessidade até de canhão, por exemplo, de arma, se eles são já espíritos que pregam a paz, que pregam a não violência, né? E aí, o André Luiz observando tudo isso, descrevendo tudo isso, o administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. E aí então ele fala, né? Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender, em qualquer circunstância. Então, isso
é algo que nós estamos aprendendo. A gente não consegue imaginar ainda, né? Poxa, mas se eles são espíritos de luz, tudo bem que eles estão numa zona umbralina, mas eles conseguem ser atacados? Se a treva não consegue, né, na verdade, atingir a luz, por que é que eles têm que se defender dessa maneira? Mas a gente também acabou de ver que, por exemplo, uma recomendação do Alfredo foi que eles não continuassem viagem. Apesar do André Luiz e o Vicente estarem preparados em termos, né, para fazer essa viagem, para as vibrações que eles encontrariam naquelas zonas mais baixas, naquele horário, eles seriam influenciados. Então a gente não pode se esquecer que são espíritos que estão um pouquinho mais evoluídos, sim, mas eles ainda não são espíritos de luz como a gente pode imaginar. Eles ainda estão muito distantes, então eles ainda realmente têm algum tipo de influência com as vibrações ali e outras coisas que nós ainda vamos ver aqui no capítulo. Mas o que ele está falando, afirmando aqui, é que no local e no tipo de serviço que eles estão fazendo ali, eles precisam se defender sim. Enquanto não imperar a lei universal do amor, então aqui ainda não vigora essa lei de maneira a imperar no local, né? Então, nos locais, enquanto ainda não impera a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Quer dizer, então nós temos que pensar isso porque até no nosso dia a dia nós temos que também criar uma barreira. O mal, apesar da gente estar extremamente bem intencionado ou buscando cada vez mais seguir os passos de Jesus, cada vez mais espiritualização e amor e tudo mais, nós ainda lidamos com muitas vibrações negativas, muitas intenções às vezes prejudiciais, e a gente tem que aprender a se defender. Só que o modo que a gente entende por defesa, ainda, infelizmente, é violenta. Porque a gente carrega isso de séculos, de encarnações passadas, a gente carrega isso culturalmente. Que alguém faz alguma coisa violenta para você, você se defende de maneira a dar o troco violento. Mas não é assim. Mas existe a necessidade de você se resguardar, você tem que se proteger de alguma maneira. E a gente, assim, na questão do dia a dia, a gente sabe que a própria oração, a elevação de pensamento, o pedido, o escudo e tudo mais, já são um dos principais pontos que a gente tem que fazer. A boa intenção, a boa vontade, a perseverança nesse caminho, mas não adianta a gente achar que a gente então pode fazer o que quiser, entrar em qualquer lugar, com qualquer vibração, que nós não vamos ser afetados com isso. Nós ainda não somos puros, nós ainda somos influenciáveis, então nós temos que nos resguardar. Então, enquanto ainda não reina o amor absoluto entre todas as pessoas e todos os locais aqui onde nós passamos e convivemos, ainda nós temos que colocar essa ponderação e colocar a questão da justiça, né, do equilíbrio. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. Então eles têm noção que eles estão numa zona que eles são uma ovelha no meio de uma série de pessoas ali, de espíritos, de irmãos desencarnados, de, das diversas vibrações, baixas, menos baixas, mas existe uma variedade muito grande que eles lidam ali. E, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, então olha como isso muitas vezes também, olha como ele explica isso num momento muito oportuno, né, do que a gente está lendo. Porque quando a gente ouve falar de lobo, ou ovelha é o bonzinho, o lobo é o malvado. O que faz com o malvado? Mata. Nas histórias, tem que matar o lobo, tem que acabar com o lobo. Só que são todos filhos do mesmo pai, são todos irmãos. Então, apesar da gente ter que se defender e se resguardar, nós não podemos nos esquecer que a nossa função não é eliminar essas pessoas, porque elas também são nossos irmãos.
Então, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Então, se deixasse totalmente desprotegido, provavelmente eles não conseguiriam fazer nada. Estava o tempo todo sendo salteados ou prejudicados ou invadidos e agredidos da maneira que eles conseguem fazer ali. E então, tudo que eles estavam com organização e planejamento para fazer ali, eles não conseguiriam se eles não tivessem essa defesa, que fazer essa defesa, né, para impedir isso. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Olha isso, o quanto que eles são organizados, inclusive lá. Porque a gente costuma achar que espírito que está no umbral, às vezes é espírito muito ignorante, muito. Ele é mau e ele não sabe o que está fazendo. E não é verdade. Porque existem espíritos muito inteligentes que se acabam debandando para o caminho do mal. Então, eles do lado de lá, eles se organizam sim. Eles têm alguma certa noção do que eles são capazes de fazer com essa organização. Então, as organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Então, eles não estão lidando com um bando de perdido, de louco somente. Eles estão lidando muitas vezes com pessoas que realmente se organizam, planejam, como o que a gente conhece aqui de crime organizado mesmo. Então, imagina, eles estão num lugar que não é tão simples assim também atuar. Se eles não tivessem a confiança e o preparo que eles têm, é um lugar de dar medo. É um lugar que nenhuma pessoa desceria em sã consciência se não tivesse noção do como se resguardar para isso, né? E olha o que ele ainda fala. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. Então, é o que eu acabei de falar. Não achem que todo esse povo, né, esse mundo espiritual do umbral ali, ele é só composto de pessoas ignorantes e inconscientes, e pessoas que estão perdidas ali, tresloucadas e totalmente sem às vezes a intenção de fazer aquele mal. A maioria se constitui de perversos e criminosos. Então esse é o ambiente onde eles estão atravessando. Existem os ignorantes e os inconscientes? Sim, mas existem também os perversos e os criminosos. Eles são ignorantes também? Com certeza, eles ignoram a verdade maior, porque se eles soubessem de fato, eles não estariam ainda insistindo naquilo, porque eles saberiam que não adianta insistir no caminho do mal, porque ele não vai perpetuar, ele não vai satisfazer para sempre. Vai chegar uma hora que eles vão sentir o cansaço, a necessidade de algo melhor para eles também. Mas existem aqueles que se revoltaram, que se perverteram, às vezes até realmente se colocaram contra o Criador, porque algo aconteceu na trajetória da vida deles e eles se revoltaram com o Criador e falaram: não, já que ele não me ajuda, eu vou agora também trabalhar contra. Então são pessoas, são espíritos de todo tipo que tem ali. Então não nos enganemos com relação a isso, que é o que ele está falando ali. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. E aí, né, o Vicente, Deus meu, exclamou Vicente admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Quer dizer, eles não sabem que Deus que criou tudo, que Deus vigia tudo, que tudo é de Deus? Será que eles não se submetem a isso? Não reconhecendo isso? Porque o que passa pela cabeça do Vicente, é o que também vai explicar um pouquinho para frente do capítulo, é o seguinte: aqui na Terra, encarnado, a gente tem muita coisa que a gente não enxerga bem, se esquece, mas no plano espiritual fica tudo mais claro. E principalmente essa questão com relação a Deus. E é o que ele está falando.
Será que eles não entendem que tudo é divino? Que tudo é criado por nosso Pai? Eles não reconhecem a soberania desse nosso Pai? E como é que eles se organizam contra isso? Será que eles não veem que eles não vão vencer? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Então, olha o que ele está falando. Talvez a gente possa pensar da mesma maneira que você está aqui questionando na Terra. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus. Quer dizer, será que até na Terra as pessoas não sabem isso? Que foi Deus que criou tudo? Mesmo que eles estejam revoltados contra Deus, será que eles não têm noção do tamanho de Deus? Ou do poder de Deus? Ou da sabedoria de Deus? Então ele citou todos os que erram muito também aqui encarnados. Será que eles também não sabem que tudo pertence a Deus? Que o homem é um simples usufrutuário dos divinos bens? Então tudo que a gente está usando aqui é tudo emprestado, não é nada nosso. É tudo de Deus. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte? Quer dizer, esses que também estão aqui não sabem que um dia também vão morrer, porque sabem que os seus antepassados fizeram o que fizeram e também foram chamados pela morte. Tiveram que ir. E na concepção da maioria de nós, vão depois para o lado de lá e vão para onde? Ou para o céu ou para o inferno. Então por que as pessoas continuam se organizando e fazendo mal? Elas não querem ir para um lugar bom, né? Então, é a mesma pergunta. Por que que lá no plano espiritual eles se organizam para fazer o mal? E por que que aqui também? E por que que aqui na Terra, né? No plano encarnado? As pessoas também não se dão conta disso quando vão fazer o mal. E que eles seguirão os mesmos caminhos, entretanto, né, daqueles que então seguem o caminho do túmulo, né, da morte, que é para todos os seres humanos. E, entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Quer dizer, então a perda de oportunidade ou esse desvio, que se a gente for pensar e enxergar tudo isso que ele está falando, acontece dos dois lados. Não é só ali onde eles estão vendo. Aqui, ali no mundo espiritual, né, se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar. E entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Quer dizer, somos todos nós que queremos o tempo todo as recompensas antes de fazer aquilo, o que é o pedido, né, de nosso Pai. Se mantenha alinhado com as leis divinas e a recompensa virá, né? Mas não, a gente já quer colher fruto e nem plantou. A gente quer colher fruto, não plantou, nem cultivou, nem regou, nem cuidou, nem adubou, e já está querendo que Deus faça por nós o que nós estamos exigindo, sem nem ter dado o primeiro passo. E é o que ele fala aqui. Então, todos que estão desviados são esses. Eles querem dominar antes de serem de se dominarem, de fazer domínio do seu próprio eu, né? Exigem muito antes de poder dar. E aí entra nesse conflito com a lei divina, e é isso que está acontecendo ali. Todos esses que ele descreveu são pessoas rebeladas porque não entenderam qual é o caminho a ser seguido, porque não conseguiram ter a paciência, né, de primeiro plantar, de primeiro oferecer, de primeiro fazer,
para depois começar a colher os frutos, né? Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Então, isso é a descrição dos seres diabólicos que muitas vezes a gente até ouve, até nas religiões mais antigas, né? Falando do diabo, do Satanás, do demônio. O que são esses? Se não os espíritos, os nossos irmãos ou nós mesmos no passado, que nos rebelamos, ainda por perversidade ou por ignorância, mas nos rebelamos às leis que são imutáveis, porque nós colocamos uma fantasia na nossa cabeça que não, nós merecemos, nós vamos alcançar, e é assim que eu quero, é desse jeito que eu vou fazer. E aí se revolta contra o que não é, é impossível se revoltar. E é o que então eles presenciam ali naquele local. E olha, mas eu acho muito interessante isso que ele falou, né? Nesse conflito, né? Então, quando essas pessoas não aceitam o caminho, que é duro, que é difícil, estabelecem um duelo então entre a fantasia de cada um e a verdade do Pai. E não aceitam as corrigendas, né? Não aceita essa transforma íntima, não aceita essa reforma que é a que todos viemos fazer. E que se transformam em verdadeiros gênios da sombra. Então existem aquelas pessoas que quando as coisas vão acontecendo errado na vida delas, ao invés delas ficarem flexíveis, né, e darem o passo adiante e humildemente entender que precisam se corrigir ou seguir aquele caminho, vão se endurecendo cada vez mais e se transformam em verdadeiros gênios das sombras. Como ele fala logo ali no começo, verdadeiros seres diabólicos. Então são os espíritos que realmente eles adotam uma postura de querer prejudicar mesmo, de querer agredir, de querer levar o mal adiante para outras pessoas, infelizmente ainda sem ter noção que isso não vai ser para sempre. É como ele fala aqui, até que um dia se decidam a novos rumos. Então a todos um dia vai ser traçado uma nova oportunidade, um novo rumo, porque isso não sustenta. E aí quando o Alfredo fala isso, né, intrigado com as profundas observações, o André Luiz pergunta: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui, então aí voltando ao que a gente falou um pouco antes também. O André Luiz falando assim, tudo bem, na Terra a gente está meio perdido com relação ao que é certo, o que é errado, a gente não lembra de muita coisa, não vê tudo, mas aqui não tem essa desculpa. O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Quer dizer, nós já entendemos também, através de tudo isso que a gente está aprendendo, que o fato da gente morrer ou o fato da gente deixar o corpo de carne para trás não muda a forma de pensamento que a gente tem. A gente não vira Espírito Santo de repente. A gente continua com a mesma mentalidade, com as mesmas paixões, com os mesmos apegos, com as mesmas dependências. Então é o que ele está falando. Tudo isso que você vê lá na Terra é igualzinho aqui. Algumas vendas são tiradas, mas aquele espírito continua com as mesmas características endurecidas. Entre as. O Oi. Marco, desculpa te interromper, era essa a pergunta que eu ia fazer. Provavelmente são espíritos que já desencarnaram nessa situação e que permanecem assim, Eu acredito. com essas paixões mais voltados para o mal. Então, eu acredito que na grande maioria dos casos, Karen, sim. São espíritos que eles já estavam nesse processo
eles desencarnam e Uhum. continuam igual. Agora, a gente não pode esquecer que tem os espíritos, Karen, que vivem uma ilusão na Terra, que Uhum. acham que são mais ou menos bonzinhos e que quando morrer, porque, por exemplo, ia na missa e pagava o dízimo, ou porque fazia isso ou aquilo, acha que merece o céu. E quando chega do lado de lá, tem um choque, não encontra. E aí pode acontecer a revolta do lado de lá. A revolta, não sei se você lembra, Karen, eu acho que você não estava quando a gente estudou o Nosso Lar, mas tem um capítulo que se chama O Vampiro, que era de uma pessoa que estava tentando entrar no nosso lar, porque ela se dizia merecedora de ir para lá. Mas ela não reconhecia seus próprios erros, ela tinha uma série de coisa carregada ainda dentro dela, mas o que acontece com ela é que ela se revolta de não ter ainda encontrado o paraíso que ela esperava. E aí ela continua agindo de maneira ainda aí pior do lado de lá. Mas eu acho que não existe regra. Mas existem muitos daqueles que dão Uhum. sequência com o que já fazem aqui na Terra, mas eu acho que existem aqueles que se revoltam a hora que chega do lado de lá Chega do lado de e lá, não né? encontram o que imaginavam. A ilusão que Uhum. criaram para eles do lado de lá, né? Então, falando isso que, mas da maioria das vezes, o nosso endurecimento de pensamento ou as nossas paixões, os nossos apegos, eles continuam. E aí ele fala: entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras. Quer dizer, tudo isso que a gente vê aqui, do lado de lá igualzinho, ele está descrevendo o que eles têm ali, no meio daquelas entidades, que é o que eles estão lidando ali. É o mesmo tipo de problema que se encontra aqui, se encontra lá. Escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, quer dizer, espíritos que ainda não estão em condições, né, elevadas, mas eles são mais coitadinhos, mas eles são invigilantes e fracos, e que eles são abusados por esses espíritos mais fortes e mais inteligentes. Então existe até de certa forma uma certa subjugação, uma certa escravidão de alguns que dominam outros ali. É o próprio cenário do inferno mesmo, né? De tudo que a gente tem de ruim aqui na Terra, só que aqui na Terra o que a gente tem? Uma mistura do que é de baixo nível com o que tem de alto nível. A gente sabe que os seres humanos têm de todo tipo, tem aqueles que têm mais luz, outros mais, mas está tudo misturado vivendo aqui na Terra. Você encontra várias pessoas bem intencionadas, você encontra várias mal intencionadas, só que a questão é que no mundo espiritual, aí já não existe mais essa mistura. Porque existe uma separação por faixas vibratórias. Então, o umbral é a concentração de tudo que tem de ruim que saiu da Terra. E o que tem de pior ainda são as zonas mais baixas, que é o que eles chamam das zonas abissais, os grandes abismos, ou as trevas. É o que a gente chamaria de inferno. São as zonas mais densas, mais perversas que existe no mundo espiritual. Então, olha, até a escravização dos que se enfraquecem pela invigilância. Doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes. Paixões talvez mais desordenadas que as da terra. Inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Então, tudo que ele descreveu aqui é o panorama do que eles encontram do lado de lá. E que não tem nada de muito diferente do que o que a gente vê aqui. A diferença é essa: é que tudo o que é do mesmo nível agora está ali, naquela mesma região. Os que são mais elevados estão em outras regiões mais elevadas. E os que são mais elevados ainda estão em outras moradas do nosso Pai, que são locais mais elevados ainda. Então, é uma concentração.
de vibração de coisa ruim. Em todo o lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Então, é claro que existem os mais baixos, os menos, os desequilibrados mais leves, né? Ou os mais perversos. O que varia ali é isso. É a intensidade e a coloração, como ele fala, né? Como porque a gente vê que as vibrações, até o pensamento, alguns espíritos descrevem isso, que existem colorações diferentes para um determinado tipo de vibração que a gente tenha, né? Que isso em outros livros depois a gente pode até procurar se vocês quiserem, mas é só mostrando isso que existe, eles conseguem perceber através da cor, da vibração da pessoa ou do pensamento da pessoa, qual é o nível daquele tipo de desvio que ele tem. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo, presuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Então aqui a gente só vê que existe uma diferença um pouquinho com relação a essa questão da bala de aço, né, do impacto, né, de um projétil que um canhão dá, mas ali é mais magnetismo, é mais energia. E eles conseguem atingir, então, afastar e se defender desses todos que nós descrevemos até agora, com esses projéteis que são elétricos, são descargas elétricas que conseguem afastar através de diferença de vibração, de choque. Como se fosse um choque elétrico mesmo, né? Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro, não de extermínio. Então, deixando muito claro que eles não estão ali para uma guerra, não estão ali querendo atacar. Eles não estão querendo ali eliminar, exterminar. Até porque, quando aqui na Terra a gente fala de uma guerra, que você atinge alguém e alguém morre, a gente sabe que aquele corpo, que aquela pessoa, naquela personalidade encarnada, não vai mais existir. Mas o espírito segue. Mas e no plano espiritual? Não existe morte, né? Então, é um choque que não extermina, não existe extermínio de um espírito, não existe a morte absoluta de um espírito, mas eles precisam afastar e toda essa perversidade para que não influencie de maneira totalmente negativa no trabalho deles. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Então o André Luiz tava, aí já pensou, né? Poxa, então tá bom, entendi. Não é uma bala e não vai matar a pessoa. Mas então qual que é o efeito desses projéteis elétricos nessas criaturas, né? E aí ele esclarece. Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Então, para quem tenta, essa carga elétrica deixa muito claro para aquele que está tentando invadir que assim, ó, as possibilidades de defesa do castelo são muito maiores do que a da ofensiva de quem quer entrar. Para deixar claro que eles não têm chance. É somente para assim, ó, afastar e falar assim, não adianta vocês insistirem, vocês não têm como lutar contra o bem. Se vocês quiserem continuar lutando entre vocês é uma coisa, mas aqui não tem espaço para isso. Então é um alerta, um choque que dá para aquele mal saber que tem limite até onde ele consegue chegar com aquele mal. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Olha isso. O que agora está escrito aqui. Então a gente acabou de concluir ali atrás que o corpo de carne é possível matar. O corpo espírito não. Mas olha o que o Alfredo falou. Poderiam causar a impressão de morte. A gente não está falando até agora sobre muitas ilusões que a gente cria na nossa cabeça
muitas consequências materialistas dos nossos apegos, que a gente vive do lado de lá e às vezes não são reais. A gente fica ainda envolvido em tudo aquilo que a gente criou, uma ilusão, mas que não é real. Até isso é possível que consiga se passar para eles. Para espíritos que ainda não são totalmente espiritualizados, eles acham que eles conseguem ofender, eles acham que eles conseguem atacar, e eles, quando recebem também essa defensiva, alguns deles têm a impressão que morreram. Então sentem um choque e, pum, acham que vão morrer com aquilo. E é uma coisa difícil da gente entender. Mas e até o André Luiz falou: "O que você me diz, né? Que diz?" Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Então aí vem o esclarecimento do Alfredo, né, com relação a isso que eu estou falando. É difícil até para a gente entender isso, né, na prática. Talvez a gente comece a fazer uma ideia. Mas aí ele tenta explicar. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Então, olha isso, né? Vamos começar a pensar um pouquinho além. Vocês se nós já estamos indo para o lado espiritual e começando a pensar como espírito, vamos tentar também tirar a carne desse pensamento, né? As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Então é exatamente agora aqui, ó, o que você falou agora há pouco, Lelo. A densidade de cada espírito influencia no que ele é capaz ou não de fazer no mundo espiritual. Mas não é só a densidade real da sua materialidade. As impressões físicas, né? As criaturas que se agarram. Então, a mente daquela pessoa, ela está fixada, que ela ainda é alguém como se fosse um encarnado. Então, ela estando fixada a isso, ela consegue imaginar que ela também vai morrer. Para ela, ela não imagina, na verdade, muitos dos desencarnados não imaginam que morreram. Quantas sessões mediúnicas a gente lida com pessoas em trabalho mediúnico que ainda não se deu conta que morreu? Por quê? Porque o corpo ficou para trás, mas ele continuou seguindo, conversando, falando, indo de um lugar para o outro. Então, para ele ainda está encarnado. Até porque ele sente fome, ele sente frio. Porque ele ainda tem uma certa materialidade. Então, na cabeça desses espíritos, eles estão apegados ainda à ideia, né, dos seus veículos muito densos. Então, eles também vão achar que eles vão sofrer as consequências de um tiro de um canhão e vão sofrer a consequência que você sofreria no mundo encarnado. Então, da mesma forma que os espíritos dedicados às regiões superiores estão sempre purificando e elevando os mesmos veículos, os espíritos muito baixos estão cada vez mais adensando, né, esse corpo deles do mundo espiritual. Então, para eles, na mente deles, na ideia deles e o mundo espiritual, é exatamente o que a gente cria na nossa mente, eles são capazes de morrer ali ainda assim. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte. Então, não é que mata o espírito, mas faz aquele espírito acreditar que com o impacto que ele recebeu, fala assim, não, não é possível. Ele entra em um estágio de morte ilusória. Então, pode causar o estágio de ilusão da morte. E isso é para sempre? É claro que não. Até que ele se perceba que ele não morreu de novo, né? Mas pode causar esse estágio de ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Então, nesses casos, é exatamente isso que acontece. A morte física, olha o que ele fala agora, né? A morte física na Terra
não é igualmente uma pura impressão? Fala assim, como que eles podem imaginar que eles morreram, né? Se eles estão ali no mundo espiritual e estão vendo que vão continuar. Mas é exatamente assim que a gente pensa, aqui encarnado. Não é uma impressão. A morte física é uma pura impressão, uma ilusão, porque não existe a morte, né? O corpo fica e o espírito segue. Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. Quer dizer, porque também não é porque se a gente for pensar assim, então se eu não mato ninguém, então eu posso tirar o corpo daquele ser, né? Então aí fica muito fácil já pensar se a gente ampliar para esse tipo de pensamento. Mas aí ele está falando, mas aí quanto à responsabilidade daquele que interrompe uma encarnação de alguém, porque é isso que a gente tem que entender. Uma encarnação é uma bênção. Uma encarnação é um presente de Deus para que nós possamos continuar o nosso aprendizado, cada vez mais o nosso crescimento. Então, e ninguém tem o direito de interromper esse ciclo de qualquer ser. Então, se você chega e interrompe isso, a responsabilidade sua é com relação a isso. E não é ao extermínio daquele espírito, porque aquele espírito não é exterminado. E além dessa observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Então, olha o que aí ele está falando um pouquinho, dando a sequência do que acontece com esse espírito que recebe esse choque e sente que morreu. Ele pode mentalmente achar que ele desintegrou ali, né? Mas o corpo denso espiritual, ele é modificado, ele é plástico. Então ele pode se refazer. Parece história de filme de zumbi, né? Que o negócio se desfaz e se refaz. Então, não é tanto ficção assim, né? Esses filmes de zumbi e de terror que a gente vê. É a realidade do mundo espiritual que a gente traz na nossa consciência muitas vezes, na nossa memória inconsciente talvez, que fez com que se criassem esses filmes. Mas é exatamente isso. O espírito recebe uma bomba, se desaba, né? Acha que se desintegrou, mas aquela energia ainda faz parte dele. E ele se reorganiza. E ele se ressurge todos os dias pela matéria mental. É a mente que mantém coeso a tudo aquilo que faz parte daquele ser. Enquanto que para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Então, olha isso. Como é muito grande realmente a responsabilidade de quem interrompe uma vida no corpo físico, seja por homicídio ou seja por suicídio, seja lá qual for. Mas almas trabalham por vezes durante séculos para organizar, planejar e ingressar numa nova encarnação. E então, quando você interrompe uma encarnação, você acabou com aquela oportunidade e aquele corpo não vai se reformar novamente. Talvez um dia aquela pessoa reencarne, é outro espírito, é outra família, são outras oportunidades. Aquela oportunidade daquela vida nunca mais. Mas ali no mundo espiritual já não. Então por isso que eles usam esse tipo de artifício. Eles não estão matando ninguém. Eles estão assustando e para os mais densos causando essa impressão. Vicente e eu. Oi? Só mais uma perguntinha. Será que todo esse aparato de defesa ele não existe mais para causar um efeito psicológico nesses espíritos que ainda estão muito ligados à matéria e que reagem como se na matéria Eu estivessem? acho que Porque sabe o que eu fiquei pensando? Será que isso tudo não seria para isso? Porque se eles quisessem, só a vibração muito mais alta deles seria o suficiente para afastar esses espíritos? exatamente. Eles têm que usar, eu acho que de uma linguagem, né, Karen? Vou usar linguagem, mas não é linguagem.
mas de algo que eles sintam, que eles percebam, né? E realmente trabalhe Isso. toda essa percepção mental deles. Porque o que é a nossa renovação, se não é também a mesma coisa, né, Karen? É quando a gente consegue mudar o padrão mental. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar diferente, a gente segue um caminho diferente. Então, esses Isso. choques são justamente para fazer com que eles pensem alguma coisa, tenham uma surpresa, tenham alguma coisa que faça com que eles pensem diferente. Então, eu acho que é exatamente isso. Porque eles poderiam usar realmente outros recursos. Simplesmente criar uma barreira, né? De vibração totalmente incompatível com a vibração deles, que eles não têm acesso. Mas não teria o mesmo efeito. E dessa maneira, você tá como se você estivesse falando a linguagem deles, né? De pessoas embrutecidas, ainda muito ligadas à guerra. Então você faz eles entenderem na linguagem deles como que é que se segura. É possível que seja justamente por aí. E aí Vicente e o André Luiz, né, se calaram, né, estupefatos com tudo aquilo que o Alfredo explicou para ele. E o Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Então aí ele vai só agora dar uma exemplificada, né, uma explicada um pouquinho mais concreta com uma história que ele se apoia nessa lenda hindu da serpente e do santo. Eu não sei se vocês já conheciam essa história. Eu não conhecia, eu conheci através. Mas existe uma lenda hindu que conta sobre uma serpente e um santo. E é o que ele vai contar agora, justamente para explicar um pouco da necessidade dessa ofensiva com relação dessa defensiva com relação às ofensivas que os espíritos fazem, né? E aí, ante a nossa expressão negativa, o administrador continua. Então eles não conheciam e aí o Alfredo vai contar. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor do que em si mesmo. Então, era um local onde tinha uma serpente que ninguém passava, porque todo mundo tinha medo dela, mas tinha um santo, né? Que ele confiava mais em Deus do que nele mesmo e resolveu atravessar essa região onde morava a serpente. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens e mulheres e crianças davam-lhe pedradas. Vamos parar um pouquinho aqui. Vocês, assim, é uma parábola, né? Uma história. Mas vocês viram que o homem falou a lei divina para ela. Falou assim: é da lei que nós não façamos mal a ninguém. Ela entendeu, se arrependeu e resolveu se modificar. Vamos passar isso para o plano espiritual? Então, nós fizemos, às vezes, muita coisa errada na Terra. A gente vai para lá e entende que o que a gente achava que talvez não tivesse tão errado, estava errado. O caminho é outro. A gente se arrepende e fala assim: não, então agora eu vou fazer o bem. Eu vou procurar reparar tudo que eu fiz. Não é mais ou menos parecido ao que eles estão fazendo lá? O mundo espiritual, o André Luiz errou, reconheceu, recebeu orientações e foram para o umbral para poder ajudar.
Mas olha o que ele fala. Mas quando perceberam que a serpente estava numa submissão absoluta, eles começaram a abusar dela. Porque ela era integralmente pacífica. Ela não oferecia mais nenhum tipo de resistência, nem ao mal. Então a serpente, mesmo bem intencionada, querendo corrigir o caminho dela, ela voltou para tentar corrigir, no meio de pessoas ainda também desviadas e más, mas o que aconteceu? Ela não conseguiu fazer o que ela pretendia e ela foi abusada. Então, mulheres, homens e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam. Então, olha isso. A intenção de todo ser que já está nesse caminho que eles estão seguindo é de ser bom, é de ser afável, é de ser carinhoso, é de ajudar. Mas as criaturas que ela estava lidando ainda não tinham a capacidade de entender isso. Porque se você se mostrasse uma pessoa extremamente boa, sem nenhum tipo de defensiva que pudesse assustar ou afastar essas pessoas, elas ainda no nível vibratório ou no estágio evolutivo delas, elas iriam te prejudicar. E é o que ela conta então para o santo, né? Eu desejava ser boa, afável, carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: Mas minha irmã, houve engano da tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém e a não praticares o assassínio e a perseguição. Mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Então, olha isso, o que o sábio falou, né? O santo. Você ainda está lidando com pessoas que eles não vão entender essa santidade, esse caminho totalmente reto. Então, você tem que, de alguma maneira, manter elas afastadas. Não é para você prejudicar, não é para você levar o mal a elas, mas você precisa colocar um limite. Você precisa colocar um ponto onde dali aquela pessoa não vai passar, porque senão ela vai te prejudicar. E aí, exatamente a função de toda aquela muralha, de todos aqueles canhões, de todo aquele armamento, que não é de agredir, não é de prejudicar ninguém que está ali ao redor, mas é justamente de impor um limite, ou talvez, como a Karen falou, né, de promover uma forma padrão, de uma transformação de padrão mental daqueles que estavam numa forma de, às vezes até numa confiança, né? Não, eu sou mal, eu vou conseguir, eu vou acabar porque eu sou forte. E botar um freio nisso, né? Falar assim, pô, eu acho que não é bem assim. Talvez esse lado que eu não estou do lado deles seja mais forte do que eu, né? E foi justamente a recomendação que o santo fez para a serpente. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: Creio que a fábula dispensa comentário. Então, eu acho que fica muito claro, né? O como que nós muitas vezes, porque isso é algo que faz parte do nosso aprendizado. A hora que a gente começa a partir para querer caminhar no caminho do bem, ou a gente se anula demais e aquele mal que ainda nos envolve acaba engolindo a gente, ou a gente acaba querendo combater o mal com o mesmo mal.
A gente quer dar o troco na mesma moeda e daí nós estamos nos distanciando de novo de tudo aquilo que nós estamos aprendendo com a mensagem de Jesus, que é o nosso guia, nosso mestre, é o que dá as diretrizes. Então, afastar, segurar, reter aquilo que pode prejudicar, mas o tempo todo dando exemplo de bondade, de querer ajudar. Então, quando você vê alguém que te prejudica, na maioria das vezes, o que a gente quer é fazer aquela pessoa pagar por aquilo. Fazer aquela pessoa, na verdade, sair da sua vida. Se ver livre dela completamente. E não é esse o intuito. Limitar o mal, mas com amor àquele que está nos prejudicando, eu acho que é o grande desafio de todos nós, né? Não estou falando que é fácil, não estou falando que está perto, mas a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter consciência que as piores situações das nossas vidas que envolvem pessoas que nos prejudicam, elas são os maiores desafios, porque é para essas pessoas que nós temos que levar essa mensagem do bem, do correto, do amor. É com essas pessoas que, na verdade, muitas vezes nós também colocamos em prática aquilo que nós ainda não temos dentro de nós. Nós encontramos nessas situações difíceis os nossos limites, o reflexo daquilo que a gente tem de pior dentro da gente. E é nessa hora que a gente tem que olhar para nós mesmos nessa situação. Não é para o outro. Não é porque ele está fazendo. Ela fala assim, puxa, tudo bem, ele tem um monte de coisa que está fazendo que eu não concordo. Mas olha o que eu estou botando para fora nesse momento. Olha como eu estou lidando com isso. Então que essas situações sejam, na verdade, um espelho para a gente. É a oportunidade que a gente tem de se olhar de frente para esse espelho e se enxergar. Fala assim, o que eu estou reagindo, o que eu estou colocando para fora, está coerente com o cristianismo? Está coerente com a mensagem de Jesus? Está coerente com tudo isso que nós estamos aprendendo? E aí sim, aí a gente colocar o nosso esforço, né, a nossa energia para conseguir ir dobrando isso que está dentro de nós. E aí a gente vai conseguir cada vez mais, né, se aproximar do sucesso, né, do que a gente está buscando, que é aprender, crescer, ir para frente, evoluir. E assim termina o capítulo 20. Que seja o início do nosso aprendizado de como nos defender contra o mal, né? Que isso daqui seja um exercício constante em cada dia da nossa vida, né? Porque a gente se depara com o mal o tempo todo, mas o mal maior, lembrando o que a gente falou no começo, o mal maior ainda está dentro de cada um de nós, que é o que a gente ainda não consegue dominar e é o que traz consequência para a gente. Certo, gente? Foi longo, hein? Hoje ó, foi mais de 1 hora. Mas vocês têm alguma coisa que vocês queiram acrescentar, falar, perguntar? Nada, mas foi longo, mas foi bonito. Aprender. Que bom. Bom, mas Joia. então, se não temos mais, depois, se surgirem dúvidas ou alguma coisa que vocês queiram acrescentar, podemos fazer no grupo também, né, no WhatsApp. E eu já coloco lá no canal pra gente, para quem perdeu ou quem quer rever alguma coisinha aí. Certo, gente? Certo, Então, certo. Muito bom, Marco. Então, boa noite. Obrigada. Boa noite para Mais todos. uma Ótimo vez. finzinho de domingo. Boa noite. boa noite.